É óbvio que essa vitória contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil gera alguns discursos fabricados, até já esperados por parte da torcida, dos influenciadores, por exemplo, aquele de que o Ryan tem que ser titular, porque fez uma grande partida, ou então que o Nuno Moreira também tem que ser titular, não pode ter outra opção e tudo mais. E na verdade, o futebol ele não é tão simples assim, né? A gente sabe que, óbvio, tem que priorizar aqueles que estão no melhor momento, mas o encaixe na equipe, também as características do adversário precisam ser levadas em conta. Eu não sou nem contra o Ryan ou o Nuno serem titulares, eu só peguei como exemplos aqui de discursos que vão surgindo ali por causa dessa vitória. Mas vamos falar um pouco sobre esse Vasco taticamente. Eu não sei nem como é que tá o título desse vídeo aí, então vamos começar esse vídeo como se fosse uma lousa branca. Ao final dele aí eu vou ter uma ideia de como é que ficou esse título aí. Vamos nessa. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco. Hoje eu tô aqui para falar um pouco da minha opinião sobre, assim, o que foram, na verdade, os recados táticos do Vasco dessa vitória em 3-0 diante do Nova Iguaçu na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Confronto que foi disputado no estádio Newton Santos. Foi o segundo confronto consecutivo do Cruz Maltino no estádio, o primeiro deles contra o Flamengo pela ida da semifinal do Carioca como mandante e esse contra o Nova Iguaçu como visitante pela segunda fase da Copa do Brasil. E Nova Iguaçu, que para você que é vascaíno, cara, é figura carimbada, né? Assim, vinha sendo até então um fantasma pra gente, né? Foi o time que nos eliminou do Carioca na semifinal em 2024. Também havia sido o time que havia vencido o Vasco na Taça Guanabara de 24 e que havia arrancado um empate do Vasco no estádio de São Januário na Taça Guanabara de 25, na estreia da Taça Guanabara de 25, inclusive. Então, a gente já vinha com esse time um pouco engasgado, né? E aí conseguir vencê-los e, claro, avançar para a próxima fase da Copa do Brasil em cima deles e tal. É óbvio que não é rivalizar com eles, né? Mas acho que pequenos detalhes ali que ajudam a trazer de volta a confiança do torcedor nessa equipe. E taticamente, cara, assim, uma vitória segura, uma vitória de almanaque, tá? Uma vitória realmente, assim, que não tem nada que você possa dizer, ah, não, mas isso aqui poderia ter sido melhor. Não, não, não. Vitória perfeita. Se você pega os 11 iniciais e os que entraram no decorrer do jogo, você vai dizer assim, cara, vai ter algum ali que não estava brilhando, mas que estava muito bem. Todos eles que entraram, os que já estavam muito bem. Até o Léo Jardim, acho que você não tem nada que você vai dizer assim, ah, o Léo Jardim, sei lá, errou na saída de bola. Não, ele não errou. Não errou, não teve nenhum jogo, uma bola assim. Talvez assim, aquele passe errado do Coutinho que colocou o atacante deles cara a cara, para ser até assim, criterioso, vai, beleza, teve esse problema ali. De resto, o jogo foi, cara, perfeito. Então, recados táticos. O primeiro pra mim é, o Lucas Oliveira, ele é o melhor zagueiro do Vasco nesse momento. Sim, o João Vitor no papel é quem tem mais condição, é quem já se provou mais, é aquele que eu confio mais, por exemplo, pra poder fazer um jogo grande e tal, beleza? Mas o Lucas é quem tá jogando mais. Feito, vai assim, fato. A gente pega as estatísticas dele no jogo, ele acertou todos os duelos pelo chão, ele acertou todos os duelos pelo alto, ele acertou todos os lançamentos que ele tentou e ele acertou 95% dos passes no geral, assim, sabe? É um cara que participou ativamente do jogo, na saída de bola e tal. E a gente pensa, ah, beleza, o cara foi bem na saída de bola, mas deve ter participado um pouco do jogo, deve ter se omitido e tal, para levantar as estatísticas. E não, o cara foi extremamente participativo. E eu vou além, tá? O Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, ele já vinha de boa partida contra o Flamengo. É que o gol do Bruno Henrique foi em cima dele. E aí fica aquela coisa, ah, não, mas porque ele entregou o gol. Na verdade, cara, sejamos sinceros, analisa o gol que foi feito pelo Bruno Henrique. Ele chuta de fora da área de qualquer jeito. Não havia nada que o Lucas Freitas pudesse ter feito para evitar esse gol. Não foi uma falha individual do Lucas Freitas. Não é como se o Lucas Freitas tivesse errado algum bote que deixou o Bruno Henrique livre. Não, não, não. O Bruno Henrique criou o próprio espaço e fez um chute que em condições normais não entraria. Mérito dele, qualidade dele, parabéns, tal. Mas o Lucas Freitas não é nenhum vilão. Já havia feito uma boa partida, eu já havia falado sobre isso no pós-jogo contra o Flamengo, que o Lucas Freitas fez uma boa partida. Agora contra o Nova Iguaçu, uma condição mais leve, um jogo menos pesado, ficou ainda mais evidente que não tem assim, debate. É o melhor zagueiro do Vasco. E fica até essa incógnita, né? Como é que vai ser para encaixar o Maurício Lemos nesse time? Porque, assim, a expectativa era de que fosse ser a dupla de zaga Maurício Lemos e João Vitor. E o Lucas Freitas era esperado para ser o terceiro reserva, né? O Lucas Oliveira, na teoria, estava na frente dele na fila. Mas isso já caiu por terra, porque o Lucas Freitas começou voando, o Lucas Oliveira, por sua vez, começou o ano oscilando bastante e tal. Então, assim, vamos ver. Até aqui tem sido o Lucas Freitas com alguma sobra para ser o titular e talvez a referência da defesa desse time. Até mais, por exemplo, do que o Paulo Henrique,
que acho que, beleza, falando individualmente, o impacto deles no time, ok, o Paulo Henrique tem um impacto maior, mas porque ele também participa ativamente da fase ofensiva do jogo. Mas falando defensivamente, para mim, é o Lucas Freitas, né? Óbvio, o Léo Jardim também fez partidas seguras até aqui. Acho que até, por exemplo, contra o Flamengo teve boas defesas, como na verdade costuma ser. É um goleiro que passa muita tranquilidade, muita segurança e tudo mais, né? Mas contra o Nova Iguaçu sequer foi acionado, né? Sequer foi exigido defensivamente. E outro ponto, sobre ser exigido defensivamente, Lucas Piton, que praticamente, cara, não foi exigido defensivamente nesse jogo, né? Quando era o Nuno Moreira na ponta esquerda e no segundo tempo, quando entrou o Lloyd Augusto, praticamente todas as bolas do ponta adversário, elas ficavam na responsabilidade do ponta esquerda, né? Marcar e tentar o desarme, enfim, dificultar a vida. O Piton praticamente funcionando ali como um volante pela esquerda, um meia pela esquerda, pouquíssimas vezes acionado de fato como um lateral na fase defensiva, na fase ofensiva, óbvio, né? Participando sim, e claro, cruzando bastante a bola para a área, teve acho que 3 ou 4 cruzamentos certeiros. Claro, faltou competência de quem finalizou. Teve uma bola, por exemplo, que o Payet ficou cara a cara com o goleiro, e aí demérito do Payet por não ter feito gol, mas mérito do Piton por ter conseguido um cruzamento limpo, uma boa chance de gol em favor do Vasco. Mas fica o recado, né? Quando ele não é sobrecarregado defensivamente, ele consegue fazer aquilo que de fato é a valência do Piton no jogo, que é contribuir ofensivamente, né? Você esperar do Piton que ele vá conseguir ter eficiência defensiva é burrice. E foi o que vimos contra o Flamengo, por exemplo. Ele sendo totalmente exigido defensivamente, sendo comido vivo pelo Luiz Araújo no segundo tempo ali também, pelos jogadores que entraram, tal. O Bruno Henrique também, algumas vezes ali num contra um com o Piton, tal. Então, não funcionou, né? E agora contra o Nova Iguaçu a gente percebe que ele, quando não é exigido defensivamente, funciona muito bem. Cara, falar sobre o Hugo Moura, que mais uma vez fez uma boa partida, mas não somente por causa dele, tá? Não por mérito individual dele somente, mas por mérito da partidaça que fez o Paulinho. O Paulinho que há muito tempo não via fazendo uma partida assim, cara. Eu até comentei no Twitter e no Instagram, uma galera depois veio até, não, calma, tá cedo. Pra mim não tá cedo, não. A atuação dele contra o Nova Iguaçu, pra mim, me lembra o Paulinho de 2023. Aquele Paulinho que correu o campo todo, que fazia, que acontecia, que era, caramba, um rato mesmo, assim, de você tá qualquer lugar do campo, você olha, tá o Paulinho lá, defendendo, atacando e tal. Então, muito por isso, eu acho que o Hugo Moura se saiu melhor nesse jogo. Por quê? Foi menos exigido ofensivamente. Você viu menos o Hugo Moura subir pro ataque. Você via mais o Hugo Moura ali se postando taticamente, tentando desarme, tentando interceptação. O Paulinho sendo esse cara para receber a bola, muitas vezes até em pressão, e aí vai, claro, da qualidade dele para poder sair da pressão, né? Mas acionado, digamos que para progredir a bola e menos para defender. E o Hugo Moura, pelo contrário, acionado muitas vezes para reter a bola, para defender, e menos vezes para progredir a bola, né? E falando sobre, obviamente, o ataque, né? Como comecei o vídeo falando sobre isso, sobre o Nuno Moreira e sobre o Ryan, óbvio, normal que haja esse coro para que sejam titulares, fizeram as melhores partidas individualmente, se a gente ignora o Coutinho, né, claro. Então, assim, taticamente acho que foram as melhores, se movimentaram muito bem, o Ryan o tempo todo ali participativo da fase defensiva, a fase ofensiva dele, assim, raro falar isso do Ryan, mas muito assertivo, acertando passe, acertando finalização e tal. Mas eu acho que muito porque também ele teve essa liberdade para penetrar muito no centro do campo e funcionar muitas vezes como um centroavante, mesmo com o Verratti em campo, né? O Verratti fez mais, talvez, esse trabalho de pivô do que de atacante em si, né? Porque esse cara que infiltra, que penetra, praticamente foi o Ryan o tempo todo no jogo, sempre acionado ali, e lógico, né? Marca o gol ali, e aí numa jogada dele com o Nuno consegue, no começo da jogada, inclusive, um belíssimo domínio de bola, num passe não tão bom assim, e corta do marcador do Nova Iguaçu, tabela com o Paulinho, Paulo, fica ali na intermediária, acha um passe de muita qualidade, que passa ali por uns 5 marcadores, e coloca o Ryan em situação de se projetar. E aí, mérito do Ryan em ter a fisicalidade, ter a velocidade para isso, né? De conseguir penetrar na área, e também, novamente, mérito dele em ter o poder de decisão de finalizar para o fundo das redes. E assim, partida muito boa dele sim, mas eu acho que ainda falta um pouco para cravar o Ryan como titular. Primeiro ponto que o Ryan, para mim, não é ponta, tá? Eu sei que tem a galera que acompanha a base do Vasco, tem até um perfil aí, Base Vasco, que é um cara que eu gosto muito, fica um abraço aí pra ele se ele estiver vendo esse vídeo por algum milagre aí, que até ficou um pouco assim, porque a galera chamou, entre aspas, ele de ponta, né? Fica, pô, quer dizer, de centroavante, né? E ficou, pô, o Ryan não é centroavante. Não, tudo bem, eu entendo que ele não é centroavante também. Mas eu acho que ele tá mais pra centroavante do que pra ponta. Eu acho que ele tá como se fosse uma espécie de segundo atacante. Que é uma posição que
não é tão popular assim, né? Digamos assim, a maioria dos sistemas de jogo não compreende essa posição, até porque você precisa ter as peças necessárias para isso, né? Por exemplo, você precisa ter um atacante que seria o pivô, digamos assim, que no caso até existe no Vasco, que é o Verratti, né? Mas você precisa ter respostas táticas para suprir o que seria a ausência desse ponta para poder, claro, patrocinar essa infiltração constante desse jogador que supostamente estaria ocupando o espaço de alguém que viria da ponta. Então você, por exemplo, precisa ter um meia que abra muito, e aí para você ter esse meia, você precisa ter um lateral que consiga penetrar muito para suprir defensivamente em alguns momentos, e para você ter esse lateral, você precisa ter um zagueiro que se movimente muito, e para você ter esse zagueiro, você precisa ter um outro zagueiro que consiga sustentar essa situação de muitas vezes estar no um contra o atacante adversário. E, obviamente, enfim, você tem que ter uma gama de situações ali para comportar isso. O Vasco não tem essas situações todas, por isso que ele é escalado como ponta ou como centroavante. Nunca no meio termo disso. Mas eu enxergo a posição de origem dele sendo essa. Mas muito por isso, eu não colocaria ele como titular hoje. Assim, pelo que o Carille falou na coletiva dele, eu acho que é uma interpretação que eu até tenho também. Que assim, ok, o Ryan, sim, ele vai treinar como centroavante, porque no decorrer da temporada vai ser difícil o Ryan ele ter esse espaço na ponta, já que, pô, vamos ter o retorno do Adson, a gente tem percebido aí a entrada do Garré, do Nuno e do Lloyd. Aqui já são quatro nomes. Ainda tem o David para voltar. E, pô, na teoria o Maxime Domingues também tá fazendo parte desse rodízio. O Alex Teixeira, em algum momento, também pode entrar. Entende? O Payet, o Coutinho também podem fazer essa ponta. Então há uma demanda maior na posição de centroavante, porque o Verratti tem 36 anos de idade, vai ser exigido fisicamente, é o referencial técnico do ataque do Vasco, verdade, mas assim, não tem como jogar todos os jogos, o Ryan provavelmente vai ser mais acionado como centroavante, inclusive como foi ontem no segundo tempo do jogo, né? Porque ele puxa o Ryan para centroavante no fim do jogo ali. Eu falo ontem porque eu tô gravando esse vídeo na quinta, só esse adendo aí. Mas, assim, não acho que ele vai ser de fato colocado como um centroavante. Eu acho que ele ainda vai, digamos que, ser utilizado nas duas posições. E acho que muito por isso é muito cedo para colocar ele como titular. Tipo, ok, para sábado contra o Flamengo, eu acho que vale sim ele começar jogando. Eu acho que não tem ninguém para começar jogando no lugar dele. Eu acho que é um jogador que vai trazer a fisicalidade necessária, a força física e tal. E assim, vai ter que praticar muito esse chute a gol, esse mental dele vai ter que estar em dia, porque perder um gol feito contra o Flamengo na ida. Precisa, cara, tentar fazer alguma coisa de diferente para ser mais decisivo e tal. E é isso, falamos aqui sobre o Ryan. E o Nuno Moreira? Cara, é assim, aquilo que o Carille falou na coletiva do jogo contra o Flamengo. É uma adaptação. Eu acho que fisicamente ele não tá ainda precisando adaptar muito mais do que ele já tá adaptado, beleza? Mas tecnicamente sim. A gente viu um jogo contra o Nova Iguaçu, que é um Nova Iguaçu, assim, extremamente desajustado taticamente, tá? Máximo de respeito ao trabalho do Carlos Vitor, que é um baita técnico, que não à toa foi finalista do Carioca no último ano. Mas o atual momento tático do Nova Iguaçu ele é muito fraco. É um time muito vulnerável, que vem sofrendo até contra equipes menores do Carioca. Então, não é muito parâmetro para dizer assim, ok, o Nuno está conseguindo interpretar a demanda tática proposta pelo Fábio Carilli. E um jogo contra o Flamengo, que é, de fato, a equipe mais ajustada taticamente, não só do Carioca, mas do Brasil no momento, é um teste meio pesado, talvez, sabe? Mas, por outro lado, para você deixar o Nuno Moreira de fora e colocar, sei lá, o Coutinho para ser o ponta, para fazer trabalho tático, ah, desculpa, não faz sentido. Eu iria de Nuno, então, beleza. E aí faz o mesmo esquema desse contra o Nova Iguaçu. Ah, começa com o Nu, no segundo tempo vai lá e puxa o Lloyd, que o Lloyd corre pra caramba, tem físico, vai conseguir trazer algum diferencial nesse sentido pro jogo. Mas é aquilo, eu acho que vai muito do que o Carille sentir no treino. Só que eu acho que não faz sentido, por exemplo, como fez agora, como fez no jogo da ida, né, da semifinal, começar com alguma das duas pontas sem ter um jogador mais físico. Na verdade é que o Flamengo tem dois laterais que correm muito, que marcam muito. Lateral direito deles, o Wesley, acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Lateral esquerdo deles, que provavelmente vai ser o Ayrton Lucas, é um cara que, assim, contra o Vasco, acho que, para quem só vê jogo do Flamengo contra o Vasco, já conhece bem o cara. Fez até gol na gente, inclusive. Então, não tem como você ter nenhum dos duas pontas com algum jogador técnico. Tem que ser físico as duas pontas, a verdade é essa. Então, precisa ajustar muito bem isso tudo e conseguir, de fato, a melhor versão possível do ataque do Vasco. E, cara, Coutinho e o Payet, eu acho que é autoexplicativo. São jogadores que, quando o entorno funciona, você vê o melhor deles. Quando você consegue deixá-los confortáveis, quando você consegue exigir menos deles defensivamente, deixá-los mais livres para atacar, para criar, para pensar, tal. Cara, funciona. Coutinho é isso. Coutinho livre dessas, assim, de ter que suprir, por exemplo, a demanda física e tática que é deixada por um Alex Teixeira. Que com todo respeito ao Alex, pessoa incrível e tal,
mas não tem mais físico para correr. É simples. O Alex não pode coexistir no campo com o Paê com o Coutinho. Na verdade, já chegou até a coexistir com os dois, né? Que é um grande problema, mas tudo bem. Agora, precisa ter sempre esse ponto que corra, caso do Nuno, do Lloyd, na direita o Ryan, o Garré, que seja e tal. Eu enxergo, por exemplo, que hoje o Nuno e o Lloyd são pontas esquerdas, o Garré e o Ryan fazem a ponta direita, né? Obviamente o Ryan podendo ser o centroavante também. Tem físico para poder fazer as duas durante o jogo, né? Numa saída do Verratti, puxar o Ryan para centroavante, trazer ali o Garré para poder fazer a ponta direita, que assim seja, sabe? Então, acho que tá tudo bem encaixado para ter um formato de jogo bem estabelecido. É o que o Carille falou, é trabalhar o mental, mas o tático importa muito sim, e esses detalhes aí eu acho que não podiam passar muito batidos não. E só para não deixar de falar, também o Paulo Henrique vive um grande momento, ofensivamente está brilhante, está acertando muitos dribles. Já há algum tempo eu ouço de alguns companheiros de profissão que cobrem o Vasco que o Paulo Henrique é o melhor jogador do Vasco em desempenho, né, em produção de jogo, digamos assim. E eu não acho uma loucura falar isso, tá? Óbvio que eu vou sempre preferir falar de quem consiga entregar talvez mais fases de jogo, né? O Paulinho, Paula, o Coutinho, talvez e tal. Mas o Paulo Henrique faz um bom caso para ser considerado esse cara assim. É até redundante falar dele, até passa batido às vezes, mas é isso. Um jogador que está no bom momento também e que inclusive fez um bom jogo contra o Flamengo na ida. Então, que repita esse jogo agora no sábado e consiga ajudar o Vasco a conseguir o resultado que favoreça, se Deus quiser, irmos para a final do estadual. Bom, fico por aqui, esse vídeo mais longo de opinião e tal. Você pode discordar à vontade no comentário, pode discordar frontalmente no comentário que eu vou ler. E dependendo de como for sua discordância, a gente pode fazer um novo vídeo em cima disso. Mas, obviamente, vou recomendar você a se inscrever no canal, deixar o like, comentar. Aquela baboseira de sempre que a gente precisa pedir, né? Faz parte do protocolo aí da coisa. Assim como também te convidar a seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. A gente está em praticamente tudo aí que você procurar, então só você dar uma olhada aí nesse arroba que você acha a gente. E é isso, tamo junto, valeu, até a próxima e tchau.